tá? E como estudar o CTB? Como a gente deve ler quando a gente está lá fazendo um estudo, uma leitura do código, a partir de que perspectiva? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito e este aqui é um recorte de um dos nossos cursos que a gente desenvolve em várias entidades. Aqui embaixo na descrição do vídeo você descobre um pouco mais sobre o curso. Então, bom proveito e confira o vídeo até o final. Bom, eu trago aqui um ensinamento de um dos maiores doutrinadores do direito administrativo brasileiro, que é o Eli Lopes Meireles. Ele trouxe um entendimento que ajuda nós a entendermos muito bem como que funciona a prática do trânsito e da legislação de trânsito, desde a sua constituição, como ler o que está escrito, e a própria aplicação do que está escrito. Tá? Então, aí aqui a gente já começa a ver ali essa perspectiva do Código de Trânsito como uma lei administrativa, da administração pública, né, que serve para prestar um serviço ao cidadão, garantir a defesa à vida, à segurança, a proteção do bem comum, todos aqueles bens que são tutelados pelo Código de Trânsito. Então, o que que nós precisamos ter ali? Ter em mente, ao ler o Código de Trânsito brasileiro, que existe uma desigualdade jurídica entre a administração pública, os órgãos públicos, tudo que está previsto ali, né, em relação ao Sistema Nacional de Trânsito, e o administrado, os administrados, que é o cidadão. Você e eu, na condição de cidadão, nós temos regras a cumprir que foram estabelecidas em lei e que serão executadas, determinadas e fiscalizadas pela administração pública. Então, a administração, os administrados, tá? Por que isso é importante? Porque é uma desigualdade. Porque não é possível, e seria inviável, realmente, né? Que nós tivéssemos uma lei para cada cidadão. Ou que aquela regra que está no Código de Trânsito, por exemplo, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Bom, essa obrigatoriedade, ela atinge a todos os condutores. Não é apenas para os condutores dos grandes centros, é também para os condutores do interior. Não é apenas nas vias urbanas, é também nas vias rurais, né? Então, você tem ali uma desigualdade, no sentido de que você tem uma determinação que é para todo mundo, né? Então, não vai ser, e é a determinação única, né? Dado pelo Código de Trânsito para todo mundo, né? Nós não podemos, na condição de administrados individualmente, a pensar que aquela norma não se aplica a nós. É claro que na prática, depois nós vamos falar um pouquinho sobre questão do comportamento do condutor, e as infrações, e especialmente aquelas que causam aí maiores problemas na habilitação, que é importante todo profissional psicólogo também conhecer. Muitas vezes o condutor ele vai usar mecanismos de defesa para justificar o cometimento da infração ou justificar a não obediência às normas, né? Mas existe uma desigualdade, não desigualdade entre as pessoas, né? Uma desigualdade no sentido de que há regras que são para os administrados, não para a administração, né? Assim como tem regras que são da administração pública mesmo, né? Que fala sobre o funcionamento dela e como que ela deve atuar. Então, há uma desigualdade jurídica nesse sentido. A administração manda, através da lei, nós obedecemos. Há uma presunção de legitimidade dos atos da administração. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pessoa que está executando uma atividade de trânsito, lá do Sistema Nacional de Trânsito, está embutida ali de um poder administrativo dado pela legislação, essa ação dela é legítima, presume-se legítima. Presume-se que todo ato emanado da administração pública está correto até que se prove que não, tá? Então, é claro que podem ocorrer falhas, ocorrer erros, e a partir daí o cidadão ele tem as garantias, dado lá pela própria Constituição, né, do direito à defesa, direito à informação, à petição, né, pedido de informação. Então, tem mecanismos, claro, para salvaguardar o cidadão de evitar abusos por parte da administração pública e erros que possam lhe causar algum tipo de prejuízo. Mas, até que isso seja identificado, até que seja apontado que há ali uma irregularidade, presume-se que aquele ato está correto. Porque é impossível cada ato administrativo, cada ação, decisão tomada pelos agentes públicos estarem sendo reavaliados o tempo inteiro. Mas o cidadão vai poder pontuar, apontar, dizer, olha, isso aqui está errado. Eu gosto muito de dar o exemplo, para ficar mais fácil de entender, da própria autuação, o próprio ato de fiscalização de trânsito. Então, imagine um condutor que está cometendo uma infração de trânsito, cometeu uma infração de ultrapassar em local proibido pela sinalização.
tá? Uma infração lá do artigo 203 e que gera ali uma multa bastante significativa, né? Que era visto uma vezes 5, 7 pontos na carteira. E aí o cidadão, eu recebo muito esse questionamento, ele diz assim, olha, eu recebi essa autuação aqui da Polícia Rodoviária Federal, foi numa rodovia federal, uma BR, mas eu não veio nenhuma foto, não me abordaram, simplesmente chegou agora aqui dizendo que eu ultrapassei lá. Não me lembro se eu ultrapassei mesmo, ou a pessoa vai dizer que não ultrapassou, enfim, né? Mas isso aqui está errado, se não tem comprovação, não tem foto, tá? Eu posso recorrer disso. E aí a pessoa recebe um choque de realidade, que é o seguinte: não precisa comprovação alguma, né? A palavra do agente que está ali embutido, está representando a administração pública, e aí é um sinal dessa desigualdade, inclusive, né? Ela tem, a palavra dele tem legitimidade e veracidade. A gente chama de presunção de legitimidade e veracidade. É muito comum as pessoas chamarem isso de fé pública, mas na verdade a fé pública é dada a documentos oficiais, né? A sua habilitação, se você é habilitado, tem fé pública, porque é um documento oficial emitido pelo Estado, seguindo todos os critérios. A ação do agente de trânsito, a ação de qualquer agente público tem presunção de legitimidade, é legítimo, quer dizer que presume-se que ele está fazendo realmente aquilo, e ele tem a presunção de veracidade, que é verdade aquilo, que aquela infração aconteceu. E aí o cidadão ele fica, pô, mas como é que eu vou provar então que não aconteceu? Então, realmente existe uma desigualdade, presume-se que sim, pode ser que eu vá lá no local, identifique que a sinalização permite a ultrapassagem, né? É permissiva, então não deveria ter sido autuado. Bom, se eu conseguir demonstrar isso através de fotos, de registros, há sempre ali uma probabilidade de que essa multa venha a ser cancelada, né? Então, veja, não há como para cada cidadão ter ali uma comprovação, né? O ato de administração pública, desde que baseado na lei, né? Tem infrações de trânsito que é obrigatório ter o registro, por exemplo, excesso de velocidade tem que ter a foto, tem que ter a imagem, né? Mas aí tem que ter por quê? Porque o próprio Conselho Nacional de Trânsito, ao regulamentar o assunto, ele determina isso, lá na Resolução 798. Então, isso é interessante perceber, né? Se não houver uma determinação de que tem que ter um registro em imagem ou coisa do tipo, não há, né, a necessidade disso. Então, existe ali também uma outra coisa que a gente vai utilizar para fazer a compreensão do Código de Trânsito é que existe a necessidade de poder discricionário para atender ao interesse público, né? Ou seja, muitas vezes a autoridade da administração pública, a pessoa que toma decisões, tem caráter de chefia, ela vai poder tomar ali de forma discricionária, ou seja, vai avaliar a conveniência e oportunidade. No direito administrativo, o poder discricionário avalia esses dois aspectos. O que é conveniente para atender o interesse público? O que é oportuno para fazer, né, para atender o interesse público? Se for conveniente e oportuno a defender o interesse da coletividade, isso vai prevalecer sobre o interesse individual. Note que se eu e você estabelecemos uma relação, por exemplo, de negócios, né, mediada aí pelo direito do consumidor, que é um dos ramos do direito lá civil, tenho ali um estabelecimento de uma relação particular. Claro que tem uma lei que vai se aplicar, mas nós temos uma relação ali. Se daqui a pouco eu não entrego o que você quis, você vai poder me questionar disso, vai poder usar a lei ao seu favor para dizer que você adquiriu um produto e não foi o que você adquiriu. Um exemplo, né? Espero que o produto aqui do nosso curso esteja atendendo a sua, a sua expectativa, né? Mas só um exemplo, tá? Tem uma relação aqui que é a relação particular. As outras pessoas, a sociedade não precisa saber disso, não vai chamar ninguém para decidir isso, né? A não ser o Poder Judiciário, claro. Aí você ajuiza uma ação. Inclusive, na questão do direito do consumidor, tem até ações administrativas anteriores à questão judicial, né? Tem órgãos que trabalham com defesa do consumidor e tudo mais. Mas, assim, ó, o que que tem ali, né? Tem uma relação de particulares. Agora, se eu presto um serviço que prejudica a coletividade, faço alguma atividade que não dá o retorno que a sociedade tem que dar, por exemplo, um trabalho para a administração pública, aí sim eu tenho um prejuízo causado à coletividade, né? E aí o interesse público está prejudicado. Daí eu tenho uma relação vertical, né? Em que a administração pública está aqui em cima e eu estou aqui como indivíduo aqui embaixo.
Né? Então, essa verticalidade, que aí remete à desigualdade jurídica que nós falamos antes. Então, por isso que você vê essas esferas mescladas, porque uma coisa decorre da outra e reflete na anterior, né? E gera a posterior. Então, quando você vê o Código de Trânsito, assim como qualquer lei administrativa da poder da administração pública, você tem que verificar, né, e ler botar esses óculos desse sentido. A prevalência do interesse público entre o interesse da coletividade, da sociedade, representada através da administração pública, que está ali através da lei. A lei foi feita pelos representantes do povo, como nós vimos em outra aula, né? Essa determinação ali atende ao interesse da coletividade. Deve atender, presume-se que sim. Então, se eu tenho um interesse particular que vai de encontro, né, que vai contra o interesse da coletividade, consequentemente, eu vou ter que, né, eu digo o Estado vai ter que fazer prevalecer o interesse da coletividade e não do indivíduo, desde que tenha esse conflito, né? E aí vem o interesse da coletividade. Por isso que não precisa ter uma foto de cada comportamento errado, se o agente público ele constatou a infração. Presume-se que ele não está ali inventando que houve infração de trânsito, né? Claro que muitas vezes pode haver erros, falhas, claro. E aí, às vezes, o cidadão realmente fica prejudicado porque ele não tem nem como contestar em alguns casos, tá? Mas isso aqui é só para mostrar que existe isso. Então, temos que ler a partir dessa perspectiva. Então, quando está lá no Código de Trânsito exigindo que a pessoa, para se habilitar, ela tenha que saber ler e escrever, é uma das exigências lá do artigo 140, ela tem que saber ler e escrever. Daí chega lá uma pessoa, né? Ah, mas eu não sei por quê, não sei assim, assado, não sei ler e escrever, mas eu preciso da habilitação, preciso dirigir. Ou até mesmo ela pode até alegar, eu já dirijo por conta, mas agora eu quero ter a carteira, né? Ela não vai poder, porque simplesmente é um pré-requisito estabelecido em lei, né? E não interessa a vontade dela, a necessidade dela. Interessa que coletivamente, através de uma lei, se estabeleceu que não se pode uma pessoa, não se pode conceder uma habilitação, nem fazer um processo de habilitação a uma pessoa que não seja alfabetizada, tá? Então, esse é um ponto que está em qualquer coisa que a gente for olhar no código, a gente vai encontrar, tem que encontrar isso, né? Tem que estar por trás como princípios, supremacia do interesse coletivo ou interesse público, né? Tem que estar por trás a questão da legalidade, nós já falamos em outra aula, né? Que é o estabelecer realmente tudo aquilo que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? Por parte da administração pública, e aí para o cidadão sobra o quê? Né? Só é proibido aquilo que está escrito que é proibido, se não está escrito que é proibido, então é permitido. Todo esse jogo de princípios vão estar ali dando a base para o Código de Trânsito. I could have